Série Dinastia Matemática, episódio 7. Onde é o infinito? Maiores detalhes sobre os passos que a gente dá aqui, vocês podem encontrar no site Mudanças Abruptas. De novo, volto a lembrar que nunca se deve dispensar um bom livro sobre qualquer assunto, sobre esse ou qualquer outro assunto que eu estou contando aqui nessa série. O infinito intriga muitas pessoas. Como que o matemático consegue determinar alguma coisa lá no infinito se a gente não consegue enxergar? É tudo uma questão de visualização, porque a matemática, na verdade, ela vem da filosofia. Você tem uma filosofia de atingir o infinito. Tudo começou, por exemplo, com um símbolo. Os primeiros matemáticos utilizavam como notação a letra M, que em romano significa 1000, uma coisa que para a época era muito grande. Posteriormente, já na Idade Média, o pessoal começou a utilizar o símbolo com M minúsculo. E por fim, chegamos à notação que é mantida até hoje, que é a notação do infinito normal, que quem primeiro se apropriou dela foi John Wallis. John Wallis, matemático que escreveu livros sobre infinidades pequenas, no ano de 1616 até o ano de 1703, o período que ele viveu na Idade Média. É interessante a gente lembrar que o infinito, na verdade, Cantor foi um dos matemáticos por volta de nos anos 1800, quem formulou uma teoria sobre como tratar com o infinito. No colégio, a gente aprende lá no colégio aqueles círculos um dentro do outro, dizendo, por exemplo, que os números naturais são um conjunto de números, do tipo 0, 1, 2, 3, e assim por diante, onde está contido dentro dos números inteiros. Números inteiros que se ocupa dos números, além dos naturais, os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Que, por sinal, está contido dentro dos racionais. Os racionais, onde a gente tem então as frações, 3 quartos, 5 sétimos e assim por diante. Que está contido dentro dos números reais, que ainda possui aqui um conjunto dos números irracionais, como o π, raiz quadrada de 2 e assim por diante. O que Cantor então queria saber era, será que o infinito é igual para todos ou tem algum infinito dentro desse conjunto que é menor do que os outros? Será que o infinito dos naturais é menor que o infinito dos números inteiros? Essa foi a pergunta que Cantor fez. Será que ele conseguiria encontrar um infinito menor do que o outro? Pois bem, ele mostrou através de uma coisa chamada bijeção, onde você começa a pegar elementos de um conjunto que se associam a outro e apenas a um elemento, ou seja, correspondência 1 a 1, nunca sobrando nenhum de cada lado. Ele conseguiu colocar em fila, por exemplo, os números inteiros e mostrar que o infinito dos inteiros é maior que o infinito dos números naturais. E assim por diante, ele foi colocando até chegar nos números reais. Então você tem lá os números naturais formados de novo por 0, 1, 2, 3, até chegar no infinito, esse infinito dos naturais. E o que o Cantor criou depois é que, olha, se eu cheguei no infinito dos números naturais, eu posso ter então um infinito maior, e aí ele usou uma letra conhecida como Aleph, onde ele dizia o seguinte, que se esse infinito pudesse ser chamado de Aleph 0, se ele acrescentasse mais 1, ele poderia criar e manipular todos os infinitos. Então ele começou a manipular esses Alephs, colocando Aleph mais 1, Aleph mais 2 e assim por diante. Bom, quando ele chegou no final, ele tinha então uma coisa que ele chamou de
o Aleph 1. Né? Aleph é a letra hebraica. Bom, o Aleph 1 poderia ser somado até chegar no Aleph 2 e assim por diante, até chegar no maior de todos. E o maior de todos era o infinito dos números reais, que ele representou então por 2 elevado a Aleph 0. Então o infinito dos reais era maior do que o infinito dos números naturais. Bom, da mesma forma, ele poderia fazer o quê? Pegar esse infinito dos números reais, que seria o menor infinito dos números reais, e nele somar 1 e montar um outro infinito, que ele chamou de 2 elevado a 2 elevado a Aleph 0. Ou seja, na verdade é sempre a contagem do conjunto 2 elevado ao anterior. A grande questão que chegou a levar a uma nova teoria e também a saúde, levou a saúde de Cantor, porque ficou muito tempo pensando nisso, né, e acabou sofrendo uma demência mental, é que esse conjunto desses Alephs, né, por exemplo, o infinito dos naturais, que seria o primeiro, depois o infinito seguinte, que seria o 2 elevado ao Aleph 0, depois o 2 elevado a 2 elevado ao Aleph 0, a pergunta que Cantor fez tá, daqui para cá, do infinito dos naturais para o infinito dos reais, haveria um salto, um pulo, ou seria contínuo, devagarinho o infinito migrava para o outro? Essa foi a grande questão, conhecida então hoje como hipótese do contínuo. É a hipótese do contínuo de Cantor. E aí então começava uma nova teoria, teoria de novo infinito, chamado esse infinito representante ou representado por esses números, recebeu o nome de transfinito, maior do que o infinito normal. Então, se você está acostumado apenas a olhar para o infinito como se fosse o maior dos números, não. Está enganado, se esqueça, porque existe o transfinito, né, uma coisa não muito divulgada, não muito falada, mas o transfinito é o conjunto de todos os infinitos. Né? E a pergunta é, será que você poderia trabalhar, existiria um salto entre esses transfinitos? Bom, a aplicação bastante legal desse transfinito, ou de trabalhar com infinito, tem a sua praticidade. Então imagine que você tem aqui uma função, né? Vamos criar aqui uma função, por exemplo, 4x menos 3 sobre 2x mais 5. Se a gente fizer o gráfico dessa função, vocês vão ter aqui então x, vão ter aqui a função f de x, e essa função, que pode ser uma curva operacional de alguma empresa, algum estudo, algum modelo de algum cálculo, essa curva ela começa a vir para cá, né, e você quer saber lá no futuro para onde ela vai. Você não precisa esperar, né, se você souber realmente estimar essa curva, esperar para saber para onde essa curva vai. Você pode, teoricamente falando, chegar ao infinito. Ou seja, se esse x aqui for muito grande, a noção do infinito na prática, na vida real, é você saber se esse x é muito grande, ou seja, grande para a empresa, grande para o meu serviço, grande para o que eu estou pensando, para onde vai essa curva aqui? Bom, isso se chama limite no infinito. E o limite no infinito a gente consegue calcular graças à teoria de limites, né? E a teoria de limites, que mexia com a teoria das variâncias pequenas e grandes, baseada na operação de limite, representa exatamente pela palavra limite, né? Então, limite de quando x tende a ficar muito grande, o que acontece com aquela minha curva que eu adquiri na empresa, ou aquela curva que eu estimei como modelo para algum tipo de estudo que eu estou fazendo. Bom, isso a gente continua então aqui no limite, para esse número ficar muito grande. A jogada é você dividir todo mundo por x. Por quê? Vocês vão ver por quê. Porque se você dividir todo mundo por x, você vai ter aqui 4x menos 3 sobre x,
embaixo 2x mais 5 sobre x. Porque quem vai ficar grande é o x e não os termos. Então, se você separar esses termos, você vai chegar numa coisa que seria exatamente assim. No limite, ou seja, lá no infinito, quando você chegar lá no infinito, quando esse número x seu estiver próximo de ser tão grande quanto você deseja, você vai ter então aqui 4x sobre x menos 3 sobre x. E embaixo você vai ter 2x sobre x mais 5 sobre x. Bom, x é um número, x com x vai embora, x aí com o mesmo número embaixo. Sobrou para você lá no infinito, quando esse número seu de experimento que você está fazendo chegar lá no infinito, esse x, você vai ter uma parcela que é 4 menos 3 sobre x. E aqui você vai ter uma parcela 2 mais 5 sobre x. A questão é, imagina 3 dividido por 100, é um número relativamente pequeno, 3 por 1000, maior, não, menor ainda, 3 por 1 milhão, 3 por 10 milhões, 3 por 1 bilhão, 3 por 100 bilhões, 3 por 1 trilhão. Esse número vai ficando cada vez mais próximo de quem? De zero. E esse número? A mesma coisa, de zero. Então olha que interessante, sobrou para o lado de cá apenas duas constantes. 4, que não depende nada do x, e 2, que também não depende nada do x. Ou seja, no limite, aquela sua curva de operação, aquela sua curva que você estava questionando para onde ela iria quando o número ficaria muito grande, ela tem um lugar onde ela vai parar. Então, a gente tinha x, a gente tinha aqui a minha curva de operação, alguma coisa de modelo, e aí eu sei que essa curva não vai crescer muito. Ela vai exatamente estabilizar num determinado momento. Ou seja, lá no infinito, para onde for, não me interessa. Eu sei que ela nunca vai passar do número 2. Isso serve para você estimar modelos de crescimento. Quando você quer estimar, por exemplo, o crescimento de bactérias, se o antibiótico realmente funciona, então a curva de crescimento de uma determinada bactéria, você tem essa curva experimental no laboratório. Você pode estimar essa curva através de estatística. Então você sabe para onde vai chegar a bactéria, se realmente ela vai estabilizar num certo ponto e depois começar a cair, se o antibiótico está fazendo efeito. Você tem a curva de produção industrial. Será que a produção industrial no Brasil está boa? Não está? Se ela vai estabilizar, se ela vai aumentar. Você tem curva de PIB, Produto Interno Bruto. Se o PIB vai estabilizar ou vai começar a cair. Você tem a curva de lucro, a curva de controle de operação, se a operação está bem controlada ou não. Controle de produção, por exemplo. Tudo depende da estimativa que você vai fazer. Tendo uma equação baseada na estatística, você pode utilizar a teoria de limites, ou seja, lá no infinito, e buscar quando esse número for muito grande, o que eu posso esperar como solução. Então, essa é uma teoria muito bacana, uma teoria muito legal, que nos permite ir até o infinito, ou seja, chegar próximo de um limite. Essa é a noção do infinito matemático, que não tem nada a ver de você chegar a um número infinito. Você vai chegar ao seu limite, ao limite do que você está trabalhando.